Oi, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu vou falar sobre um erro que tanto alunos iniciantes quanto alunos avançados cometem, que é a adição e o prolongamento de sons inexistentes. Um exemplo, quem nunca ouviu ou já falou I have, I like, I don't? Se isso já aconteceu com você ou se acontece com você, hoje nós vamos abordar algumas soluções, tá, para resolver essa questão de uma vez por todas. Esse prolongamento inexistente de sons, tá, normalmente acontece porque a pessoa está pensando. Então ela tem esse tempo para pensar e aí ela acaba adicionando um som que não existe no final dessas palavras, tá? Por exemplo, a palavra have. E aí você tem heavy, que já fica praticamente soando como uma outra palavra, a palavra heavy. Então, e aí você ainda prolonga esse som. Isso vai prejudicar a sua comunicação em inglês. Mas aí você está pensando, né, no que vai dizer e aí você acaba criando esse som e alongando esse som que não deveria estar lá. Para você resolver essa questão, você primeiro tem que se conscientizar de que você está cometendo esse erro. Você tem que visualizar, você tem que ouvir, tá? Que você está cometendo esse erro. Uma coisa é um professor, um amigo falar para você que você está cometendo esse tipo de erro. Agora, outra coisa totalmente diferente é você mesmo identificar que você está cometendo esse erro. Por exemplo, você lembra quantas vezes você vai sair na chuva, ou você saiu na chuva, e aí sua mãe, antes de você sair, falava, leva o guarda-chuva para não pegar o resfriado, né? E aí você, quando pega o resfriado, fala, caramba, minha mãe tinha razão, não é verdade? Mas se você também nunca pegar um resfriado, você vai continuar ignorando sua mãe. É mais ou menos essa a ideia. Então o que você vai fazer para você realmente ter aquele choque de realidade e ver, caramba, realmente eu tô cometendo esse erro? Você vai se gravar. Então você vai falar sobre alguma coisa, dependendo do seu nível. Se você for avançado, você vai se gravar durante 1 minuto falando sobre alguma coisa. Se for iniciante, você vai falar algumas frases, tá? Em inglês. E aí você vai se ouvir. E aí você vai perceber na prática ali o que todo mundo ouve e o que todo mundo te falou. Você vai falar, putz, caramba, é isso mesmo. Então esse é o primeiro passo, tá? E não existe melhor exercício para melhorar a sua pronúncia do que se gravar e se ouvir, tá legal? Então, essa já é uma outra dica aí para você. Então você se gravou, se ouviu, percebeu que está cometendo erro. Então agora a gente vai trabalhar para evitar que a gente cometa esse erro. Entenda que não existe mágica, entenda que não é assim, de uma hora para outra que você vai deixar de cometer esse erro, tá? Você vai deixar de prolongar esse som. Isso é um trabalho rotineiro que você vai ter que executar com disciplina, tá? E consistência para que você consiga eliminar. Mas vamos lá, minha primeira dica para você eliminar esse erro é: termina a frase na sua cabeça antes de falar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você é um aluno iniciante e aí você quer falar, por exemplo, I like ice cream, tá? Então você vai terminar na sua frase toda essa frase do I like ice cream. E aí depois você vai continuá-la, tá? Aos poucos. Então termina aquela frase e aí depois termina a continuação na sua cabeça e fala. Então, por exemplo, ao invés de você fazer I like ice cream and potato and... Tá vendo? Agora vamos terminar a frase na nossa cabeça e aí falar aquela frase, tá? E aí depois vamos continuar. I like ice cream, potato, tomato, hamburger,
Viu? Eu estou formulando aqui, eu estou pensando antes no que eu quero dizer, tá? Então eu termino a frase na minha cabeça e aí eu falo. Eu não vou dar uma metade da frase e aí vou pensar na outra metade da frase, tá? Isso faz com que você produza esse som já que você está pensando, tá legal? Então essa foi a minha primeira dica. Até para você que é aluno avançado, você também vai terminar as frases na sua cabeça e aí falar a frase, tá legal? A mesma coisa, o mesmo procedimento. Então termina na sua cabeça, fala. Termina na sua cabeça, fala, tá legal? Minha outra dica aqui para você resolver essa questão, voltando a um exercício fundamental para a pronúncia, que é a gravação, tá? Você se gravar falando. Nesse caso, você se gravar, tá? Falando sobre alguma coisa, e aí você vai lá e você vai identificar as palavras ou quando, tá? As situações que você prolonga esse som, tá? Então, se for um verbo específico, por exemplo, o que você vai fazer? Eu faço isso sempre quando eu vou falar a palavra, quando eu vou usar o verbo have, tá? Então, você vai pegar aquele verbo e você vai criar combinações na sua cabeça e vai ficar repetindo essas combinações em voz alta. Então, por exemplo, have. Então, have a car, have a book, have money, have. Então vai terminar assim, pum, 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 falando em voz alta, pum, 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 tá? E aí depois você vai lá, vai se gravar novamente, criando umas frases, tá? Com aquela palavra, mas de forma natural, tá? Sempre de forma natural, porque isso sempre acontece quando você tá relaxado e tá falando naturalmente. Se for uma coisa mais rígida, mais controlada, aí provavelmente você não vai cometer esse erro. Então relaxa, vai lá e fala, se grava falando a sua frase e aí vê se você vai cometer o erro. Provavelmente você ainda vai cometê-lo, mas provavelmente de forma mais reduzida. E aí você continua fazendo a repetição, tá? Se for com outros verbos, você faz a repetição, tá? Para que o seu cérebro assimile que você não tem que ficar falando have, não sei o que. Então você vai pensar na combinação. Então quando aquela combinação vier, ela já vai no automático. Tá legal? Quando você precisar usar. Agora, se você já comete esse erro, digamos assim, com palavras, entenda que é normal até você fazer mas não é normal você fazer isso na palavra em si, tá? Na palavra em si é que é o problema, tá? Lembra aí do have, don't, want, sei lá, não sei. Então, se você faz isso com diversas palavras, tá? Ou se faz isso toda hora, tá? Independente até de palavras, se é uma questão até mais séria, tá? Então, novamente, você vai identificar essas situações e aí você vai passo a passo trabalhar, tá? Aquela frase, digamos assim, aquela combinação de palavras para que você não repita esse som, digamos assim, que você não adicione e não prolongue esse som. O que eu quero dizer com isso? Ou se ouviu, eu estou cometendo aqui, pum, identificou, vai lá e fica repetindo. Repete, 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 repete. Então, se você é um aluno mais avançado, então sua repetição vai ser como se fosse uma conversa, tá? Faz uma repetição de 1 minuto. Sim, vai falando de alguma coisa, faz uma repetição, pum, 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 tá legal? E aí depois se grava de novo, falando sobre aquele assunto, um determinado assunto, que seja, mas que te force a utilizar aquela estrutura ou aquela combinação de palavras onde você estava prolongando o som, tá? E aí aos poucos você vai ver que isso vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, tá? Porque seu cérebro ele já vai entender que, por causa da repetição, ele já vai entender que, opa, não é isso, você já vai hesitar um pouquinho. E aí aos poucos você vai corrigindo, sempre se gravando e lapidando, aparando a sua pronúncia. Se grava, ouve, lapida. Se grava, ouve, lapida. Tá legal? Dessa forma você vai aprimorar e muito a sua pronúncia e vai conseguir eliminar de uma vez por todas esse erro da adição e o prolongamento desse som desnecessário e, desnecessário, totalmente inexistente,
tá? Em palavras em inglês, tá legal? Espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever em nosso canal e a gente se vê na próxima. Fui!